estava sentado no trono, à destra do trono de Deus. O leão, o cordeiro, o filho, o sacerdote, o sacrifício, o seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Olhos como chamas de fogo, cabelos mais altos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um anão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Cabelos mais altos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto
Conhece os que são seus,
de novo, eu gostaria de ouvir as vozes femininas. As mulheres. Quero me apresentar-te, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos. Os homens cantando. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Todos Ser reconhecido, marcado por transformação, honrado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Eu sou mãe, casada para sempre com Israel, há 38 anos, 5 meses, 6 horas e 5 minutos. Somos pais para sempre de André, Tiago, João, Mateus, Tomé e Pedro. Isso mesmo, sou mãe de 6 filhos. Eu queria 12, quer dizer, 11, porque Judas Iscariotes na minha casa não. Só que o meu marido não quis, sabe? Então a gente parou só em 6 mesmo. Então nós paramos só em 6 mesmo, né? Mas eu estou muito satisfeita com os meus filhos. Eles são uma bênção. Estão todos encaminhados. André é o mais velho, tão sábio, virou missionário, está pelo mundo afora pregando a palavra do Senhor. Tiago e João são gêmeos. Eles têm uma personalidade muito forte, mas amigos melhores não têm. Mateus, mão de vaca, cobra até o que não é dele. E Tomé? Tomé já nasceu de olho aberto, aquele menino. Até hoje, só vendo para crer. E Pedro, Pedro, ele é a minha preocupação, é o meu caçula. Pedro, mentiroso que só ele, mas tem um coração muito bom. Esses dias, o celular de Pedro tocou uma vez, e eu falei assim: Pedro, quem está te ligando, Pedro? É Judas, não é? Judas é uma bênção. É Judas que está te ligando, né, Pedro? Ele virou para mim e falou assim: não é Judas não, mãe. Pela segunda vez o celular dele tocou, eu falei: Pedro, você não vai atender esse celular não? É Judas que está te ligando, não é? Não é Judas não, mãe. Pela segunda vez ele falou. E pela terceira vez o celular dele tocou. E eu falei: Pedro, você não mente pra mim não, Pedro. É Judas que está te ligando, Pedro. Pela terceira vez, adivinha? Não é Judas não, mãe. Aí eu cansei daquele teatrinho todo, passei a mão no celular. E quem que era? O tal do Judas. 3 vezes eu perguntei. E 3 vezes ele mentiu pra mim. Ai, Jesus, só o pai da casa. Que isso? Calma aí, gente. Falando nisso, o celular dele tocando. Ele esqueceu
Poxa. Sei não, hein? Esse é o momento de eu descobrir com quem que o Pedro tá se envolvendo. Ah, é o Judas. Sabia. Eu nunca erro. O que será que eles estão conversando? Gente, claro que não! Isso é paranoia da minha cabeça. Afinal, ensinamos muito bem aos nossos filhos com quem eles podem andar. E eles sabem o que pensam sobre o Judas. Eu tenho que confiar no meu filho. Ai, mas ele é meu bebê. Será que ele vai conseguir se defender nesse mundo mau, gente? E se esse Judas for um traidor? E se ele está esperando só o momento certo para dar o bote? Ah, gente, mas eu falo uma coisa com vocês. Eu sou muito boazinha, mas quando mexe com as minhas crias, eu viro uma leoa. Mas eu vou te falar, esse menino é muito teimoso. Se eu falei pra ele não andar com Judas, é pra ele não andar com esse menino. Mas parece que é surdo. A vontade que eu tenho é de pegar esse celular e quebrar ele todinho na cabeça de Pedro, até virar farelo. Talvez assim ele aprenda. É melhor apanhar em casa do que na rua. Ai, Jesus, me perdoa. Tem horas que a raiva não me deixa pensar direito. É claro que o meu amor não vai me deixar fazer isso. O meu coração não ia aguentar. Ai, gente, que confusão. Quer saber? Eu vou ali pra salinha de oração e o celular vai comigo. Depois eu decido o que eu faço. Agora, vocês irão presenciar a confusão dos sentimentos de uma mãe quando ela precisa tomar uma decisão complicada. Que história é essa, amor? De que eu não deixo você pensar direito? Eu só falo a verdade. Você acha que essa situação vai se resolver como? Fica fria, Raiva. Pedro não é um saco de pancadas não, tá? Ah, tá. Agora você quer me dizer que aquelas palmadas que você concordou lá na infância não serviram de nada? Não seja sonso. Claro que eu não vou dizer isso. A correção, ela é sempre bem-vinda. Mas tem que ser com zelo também, né? Umas palmadinhas, apesar de doer mais em mim do que nele, são necessárias. Agora, quebrar o celular na cabeça do menino, volta pra base, Raiva. Gente, vamos com calma. Vocês estão fazendo tempestade em copo d'água. Afinal, nem sabemos o que tem no celular do menino. Sei não, hein? Você não notou que ele anda meio estranho esses dias aí, anda meio quieto. Aí, como tá com o celular ali mandando mensagem, quando o celular toca, o que ele faz? Ele vai e sai. Tem coisa aí, tem caroço nesse gol. Olha que eu sei. Sexto sentido. Às vezes você é paranoico. Eu, paranoia? Bom senso. Vocês é que deveriam me agradecer. Graças a mim. As crianças, os meninos, né, que já são adultos, já se livraram de tantas coisas, né? Lembra da Ritinha? Vocês lembram da Ritinha? Se não fosse por mim, o Pedro teria namorado com a Ritinha. E o que teria acontecido? Sabe lá Deus o quê? Olha, concordo com vocês, mas veja bem, de nada adianta seus sinais mirabolantes se ele não tivesse nos ouvido. Vamos pensar comigo. Quantas vezes ele já foi livre de cada enroscada porque nos ouviu? Se ele continua conversando com Judas, é porque tem alguma coisa. Não vamos deixar o julgamento interferir, porque não perguntamos a ele. Ah, qual é? Vocês são moles demais. Tem que extravasar mesmo, dar uma de doida. Tem que fazer vassoura, panela, cadeira, tudo voar na cabeça de neguinho. Quem é que faz papazinho quentinho pra filho ficar com fome? Quem é que lava suas cuecas? Me respeita que eu sou tamanho. Bom, gente, agora eu preciso apresentar a vocês alguém que está nos ajudando. Quero apresentar o Domínio Próprio. O Domínio Próprio estará nos ajudando na tomada de decisões e a não perdermos o controle. Olá, Raiva. Sei que você é um pouquinho explosiva, mas nada que umas boas medidas de pesos e medidas não resolvam. Você sabia que você é responsável pela atitude de todos? Mas lembre-se, não faça nada quando estiver de cabeça quente.
Conte assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 1 milhão se necessário for. Aí, com a cabeça mais tranquila, converse com todos nós sobre os pontos que necessitam ser mudados. Funciona simples, é simples, olha. Você nos faz agir e nós seguramos você. Olha só, eu não vou prometer nada não, mas vou tentar me controlar. Muito bem, Raiva. Vamos todos então resolver essa situação? Vamos. Ô, seu Zentinho, me ajuda, você pode ir? Oi, gente. Voltei. Então, estava falando com vocês sobre o meu filho Júlio, Pedro, né? Pois é, benção de Jesus. Depois de ter colocado os meus sentimentos em ordem e pedido orientação a Deus, decidi conversar com Pedro. Gente, foi melhor do que eu imaginava. Ele me explicou que estava conversando com o tal Judas lá para evangelizar ele, gente. Ai, que orgulho desse menino. E esse menino precisa mesmo de Jesus, sabe? Além disso, Pedro me pediu perdão. Ai, gente, eu chorei tanto. Mas eu também pedi perdão a ele, sabe? Pelos meus exageros, mas também pedi para ele me entender. Porque eu sou mãe e o meu cuidado é pelo amor enorme que sinto pelos meus filhos. Quando ele for pai, ele vai entender. Mas está tudo ótimo, está tudo lindo. A cada dia eu amo mais os meus filhos. Então, gente, eu vou indo, porque todos os meus filhos estarão reunidos hoje. Agradeço a paciência de vocês e agradeço também por terem escutado um pouquinho da minha história. Mamães, conversem com os seus filhos. E filhos, tenham paciência com as mamães. Até porque, depois do amor de Deus, não existe nada maior que o amor de uma mãe. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Eu vou fazer aqui uma reflexão sobre uma família aos pés de Jesus. Uma família aos pés de Jesus. Vai ser uma reflexão breve. Uma família aos pés de Jesus. Mateus capítulo 15, dos versos 21 ao 28. Nós já vimos aqui esse teatro sobre uma mãe com seu filho. E agora eu quero fazer essa reflexão, mensagem bíblica sobre uma família aos pés de Jesus. Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Se você não tem a sua Bíblia com você hoje, você pode acompanhar a leitura aqui, que será projetada aqui no telão. Você que está pela internet também participando, acompanhe também a leitura desse texto bíblico, que diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Nós estamos, meus irmãos, continuando falando sobre famílias saudáveis, e hoje é o dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Mas eu não quero falar apenas às mães, mas a toda a família, porque é oportuno nós abordarmos sobre essa responsabilidade e a marca que a família pode deixar na vida dos filhos.
E esse texto aqui mostra uma mãe aflita, uma família aflita, uma mãe que se lança aos pés do Salvador. E esta mãe aqui representa todos os pais. Mães e pais aflitos estão em todos os lugares, estão aqui hoje. Famílias passam por lutas. E a cada dia nós somos surpreendidos por desafios, por um novo desafio, por um novo problema. Um novo desafio, um novo problema que surgem nas famílias. Mas existem, meus irmãos, ocasiões que nós não temos forças e nem condições, às vezes, de reagir diante dos problemas. E é nesses momentos que, às vezes, nós reagimos mal. E é nas reações que está o grande perigo de nós errarmos. E, às vezes, nós não erramos de forma planejada ou de forma premeditada, mas nós erramos de forma espontânea. E quando erramos, às vezes nós nem temos tempo de pensar, porque nós reagimos às vezes de cabeça quente, ou tomamos a decisão de maneira precipitada, ou tomamos decisão no calor do problema. E geralmente quando nós tomamos decisões no calor do problema, nem sempre aquela decisão é a melhor decisão, mas geralmente aquela decisão é a pior decisão que nós tomamos. E aqui com essa família nós aprendemos uma lição importantíssima, que é ir até Jesus, que é ir aos pés de Jesus. E essa mãe aqui, ela tinha uma grande fé, e embora ela tenha chegado de maneira triste e de maneira abatida, ela saiu vitoriosa. E essa mãe cheia de fé, ela vai até Jesus, e nós aprendemos da Bíblia que é a fé que nos leva a Jesus. Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele tem uma frase que ele diz que uma pequena fé nos leva até Jesus, mas é uma grande fé que traz o céu até a nós. E esse texto aqui então nos traz essa lição importantíssima, que é ir até Jesus, e nos traz aqui então alguns valores, que são valores de uma família de ir até Jesus. Então, quais são esses valores de uma família aos pés de Jesus? Aqui nós aprendemos então esses valores, os valores de uma família aos pés de Jesus. E o primeiro valor aqui desse texto aqui que nos apresenta, de uma família aos pés de Jesus, é que uma família aos pés de Jesus tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. O verso 22 diz exatamente isso, diz assim o verso 22: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, ou seja, a Jesus, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então, uma família aos pés de Jesus tem discernimento espiritual sobre aquilo que está acontecendo com seus filhos. A primeira coisa que acontece aqui com essa família, que ela discerne sobre o problema que acontece com seus filhos. Eles têm um olhar espiritual sobre a sua família. O olhar sobre a família não é apenas um olhar contemplativo, mas é um olhar investigativo, é um olhar espiritual. Eles sabem quem é o inimigo da sua família. Eles sabem que o problema da sua filha ali naquela ocasião não é um problema comum, mas é um problema espiritual. Eles têm consciência que existe um inimigo real, que existe um inimigo espiritual, e esse inimigo está conspirando sobre a sua filha. E a família, meus irmãos, precisa acordar para esse problema, que é um problema real. E esse olhar espiritual, então, precisa acontecer, precisa existir na família. Esse é o papel dos pais, de ser o guardião espiritual da sua família. Agora me diga, meus irmãos, como a família pode desenvolver esse papel se não existir a oração na família? Sabe, meus irmãos, nós precisamos imediatamente acordar para esse papel na família. O papel de ser o guardião espiritual da família, o papel de ser aqueles que vão orar pela sua família.
Porque se nós não acordarmos para isso, pouco a pouco, nós vamos perdendo os nossos filhos. Parece pesado isso, e realmente é pesado isso, mas nós precisamos de fato acordar para essa realidade. O clamor de Neemias precisa arder em nossos ouvidos, aquele clamor quando Neemias orou lá em Neemias capítulo 4, no verso 14, quando ele diz: não tenham medo, lembrem-se que o Senhor é grande e temível, lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, por sua mulher e por sua casa. Esse foi o clamor de Neemias, lá em Neemias capítulo 4. Então esse clamor de Neemias precisa ecoar em nossos ouvidos, de forma urgente, de forma imediata, que é o clamor da oração, que é o clamor de nós sermos os guardiões espirituais da nossa casa, nós os pais. Para nós abrirmos os olhos espirituais, para enxergarmos o inimigo espiritual que ronda a nossa casa, que ronda a nossa família, que ronda os nossos filhos. E outra coisa aqui nesse texto, que além de discernir o problema que atingia a filha, essa mulher e essa família também discerne a solução do problema que atinge também a sua filha. E essa mãe aqui percebeu que o problema da sua filha não era apenas o problema conjuntural, não era simplesmente a necessidade da sua filha de ter uma melhor estrutura, ou de estudar numa melhor escola, ou de morar num bairro melhor, ou de ter um melhor conforto. E às vezes nós pensamos que nossos filhos precisam de um melhor conforto, ou de uma estrutura melhor. E ela já tinha buscado essas soluções, mas ela sabia que só Jesus poderia dar a solução para sua filha, de libertar a sua filha. Ela sabia que o problema da sua filha, ou que a solução para a sua filha, era tão somente Jesus. Quem poderia libertar a sua filha era Jesus. Então ela vai na fonte certa, ela vai até Jesus, ela busca Jesus, e ela chama Jesus de filho de Davi, que era o título popular, aquele que fazia milagres. Depois ela vai e chama Jesus de Senhor, e finalmente ela vai até Jesus, e se ajoelha até Jesus. Ela começa então clamando e termina adorando. Ela começa por trás de Jesus, e ela termina então aos pés de Jesus, termina adorando Jesus. Meus irmãos, se nós não fizermos assim com os nossos filhos, clamar por Jesus pelos nossos filhos, nós não teremos vitórias na nossa família. Mas se nós fizermos assim pelos nossos filhos, em nome de Jesus, a vitória é certa, meus irmãos. Se nós clamarmos por Jesus pelos nossos filhos, e discernir com os olhos espirituais, e clamarmos por Jesus pelos nossos filhos, a vitória é certa. Mas nós precisamos abrir os olhos espirituais e sermos os guardiões espirituais da nossa família. Nós, os pais, temos essa responsabilidade. Foi isso que aconteceu aqui com essa família, especialmente com essa mãe aqui. Ela teve o discernimento espiritual, e além de ter o discernimento espiritual, ela foi até Jesus, ela foi até a solução que era Jesus. Então a família aos pés de Jesus tem discernimento espiritual, e ela foi na fonte certa, ela adorou a Jesus. Mas o segundo valor aqui de uma família aos pés de Jesus, ela transforma a necessidade num altar de adoração. Ainda o verso 22, eu leio novamente o verso 22, diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. O clamor daquela família foi um clamor por misericórdia. Ela vai pedir ajuda a Jesus, aquele que pode ajudar. Como eu disse anteriormente, ela vai na fonte certa. Ela não se conforma em ver a sua filha sofrendo, em ver a dor da sua filha, em ver a sua filha endemoniada. A sua dor, ou seja, a dor da sua filha, levou a Jesus. E ela viu o problema como oportunidade de ir ao encontro de Jesus e ir aos pés do Salvador. E aquela família então transforma aquela necessidade em oportunidade de adoração a Jesus. Transformou o problema em oportunidade de adoração. Ela não vê o problema como oportunidade de afastamento de Jesus, ao contrário.
Ela vê o problema como oportunidade de aproximação de Jesus. Tem gente que vê o problema como oportunidade ou como forma de afastamento da igreja, afastamento de Jesus. Essa família não. O problema levou a Jesus. Levou aquela família a adorar a Jesus. E eu tenho aprendido, meus irmãos, que, eu não sei se você vai concordar comigo, talvez sim, que Deus às vezes adia a solução do problema, para que nós nos prostremos a Ele, para que nós nos acheguemos a Ele, para que nós nos aproximemos a Ele. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Então faça como essa mulher, se isso está acontecendo com você. Transforme essa necessidade que você está vivendo como oportunidade de você se aproximar e adorar a Deus mais e mais. Outra coisa que aconteceu aqui com essa família, o seu clamor foi com um senso de urgência. E aquela mulher então não perdeu aquela oportunidade, porque foi a única vez que Jesus passou por aquela terra, as terras de Tiro e de Sidom. Então ela não perdeu a oportunidade, porque as oportunidades passam. Então aquela mulher não perdeu aquela única oportunidade daquele encontro com Jesus. Foi a única vez, talvez, que ela tenha tido aquele encontro, então ela não perdeu aquela única oportunidade. Então é tempo de nós pais clamarmos a Deus pelos nossos filhos. É tempo de nós unirmos, meus irmãos, a Deus em oração. Eu estava conversando hoje pela manhã com a Teca sobre isso, meus irmãos, como nós precisamos nos unir em oração pelos nossos filhos. Satanás, ele não perde tempo atacando nossos filhos de todas as formas, de todos os jeitos. E às vezes nós, eu falo isso por mim também, nós vacilamos muito. Precisamos, meus irmãos, orar intensamente pelos nossos filhos. Nós temos na nossa igreja hoje, alguns dias já, uma reunião de oração. Mas não é só isso, é na sua casa também. Mas se você puder, se una aqui também às 6h15 da tarde, 18h15. Essa união vale a pena. Porque você ora pelo meu filho, eu oro pelo seu filho. Você ora pela minha filha, eu oro pela sua filha. Essa união é importante também. E nós precisamos ter esse senso da urgência. Como se você se comportaria se você visse seu filho numa casa pegando fogo? Certamente você entraria lá para você salvar seu filho. Essa urgência que eu estou falando. A outra coisa aqui nesse texto, o seu clamor era cheio de empatia, ou seja, ela se colocou como se fosse ela, essa família. Ela chega até Jesus e fala assim: tem misericórdia de quem? De mim. Ela não chega assim: Senhor, tem misericórdia da minha filha, não, tem misericórdia de mim. A dor era dela, você sabe disso. Você que é mãe, você que é pai, você sabe disso. Quando um filho sofre, a dor é sua. É você que dói na sua alma, dói no seu corpo. Você sente a dor física, inclusive, porque dói em você mesmo. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que essa mulher aqui estava passando. Porque a dor é sua. Você vê um filho sofrendo, a dor dói em você. Você sofre, você tem dor física, inclusive. Você chora. Então você sabe o que ela estava passando. Senhor, tem misericórdia de mim. Então a libertação dessa menina aqui era uma causa urgente, meus irmãos. Precisamos disso também. Transformar a necessidade que passamos na nossa casa em oportunidade de adoração a Deus. Mas também uma família aos pés de Jesus está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver os filhos libertos. Diz assim os versos 23 em diante: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E Jesus respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Meus irmãos, que determinação dessa mulher. E ela não descansa, e tampouco dá descanso a Jesus.
E ela enfrenta alguns obstáculos aqui. O primeiro obstáculo é o descaso dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não pedem para Jesus atender essa mulher, mas para despedi-la. Eles não se importam com a dor dessa mulher, mas querem se ver livre dela. Eles não intercedem em favor dela, mas contra ela. Eles não atendem, mas querem dispensá-la. Eles tentam afastá-la de Jesus, em vez de ajudar, em vez de conduzir até Jesus. O outro obstáculo é o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus, na verdade, aqui, e em outros momentos também, é pedagógico. Há momentos, e você já experimentou isso, que os céus se silenciam em nosso favor. E é mais fácil crer quando tudo está a nosso favor, quando nós estamos cercados de milagres, quando nós pedimos, os céus se movimentam a nosso favor. Mas como é difícil continuar crendo quando nós oramos e há um silêncio completo da parte de Deus. Mas mesmo quando houver total silêncio, quando você ora e nada acontece, mas não desiste não. O Senhor continua preparando um milagre para você. E o terceiro obstáculo é a resposta de Jesus. Olha só a resposta de Jesus aqui no verso 24, 25 e 26. A primeira palavra, Jesus diz: olha, não fui enviado senão à casa de Israel. Palavras parece que para causar desânimo. Mas essa família aqui, em vez de se sentir desamparada, desiludida e revoltada, ela veio e adorou ainda Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Em vez de desistir da sua causa, ela adora, ela ora. A segunda palavra de Jesus aqui, Jesus diz: não é bom tomar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas esta família aqui, esta mãe, em vez de ficar magoada e desiludida com essa comparação, ela converte então essa palavra em otimismo, transforma a derrota em vitória, e ela busca então esse milagre da libertação aqui para sua filha. Ainda que isso representa apenas migalhas, que ela fala das migalhas que caem das mesas dos donos. Agora, por que Jesus agiu assim com essa mulher? Eu penso, meus irmãos, que é para despertar no coração daquela família uma fé um pouco mais robusta. E Deus age assim também às vezes em nossas vidas. Agiu assim no passado com Abraão, agiu assim com as irmãs de Lázaro, e age assim comigo e com você também, para despertar em nós também às vezes uma fé mais robusta, uma fé um pouco mais preparada, pronto para enfrentar qualquer obstáculo para ir até Jesus. Mas por fim também uma família aos pés de Jesus triunfa pela fé e toma posse na vitória dos filhos. O verso 28 diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Louvado seja Deus. Então Jesus aqui elogia a fé daquela mulher. Sabe, meus irmãos, se eu quero falar uma palavra para vocês pais, não desistam dos seus filhos de maneira alguma, em momento algum. Seus filhos são promessas de Deus. Seus filhos não foram criados para o cativeiro, não foram criados para o inferno. Seus filhos foram criados para Deus, para o Senhor. Alguém já disse que a fé é morta para a dúvida, é surda para o desencorajamento, é cega para as impossibilidades. E foi o que Jesus disse: uma mulher, grande é a sua fé. E aquela família recebeu a vitória pela fé e a libertação para sua filha. E a fé então reverteu aquela situação. Aquele pedido foi atendido, a bênção chegou, e a fé então venceu, e aquela família teve vitória. E aquela família então voltou para sua casa, aliviada, e encontrou a sua filha liberta, completamente liberta. Houve vitória, houve festa naquela casa, e ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela orou, e ela prevaleceu na fé. Então não desistam de orar pelos seus filhos, não desistam de clamar pelos seus filhos, não desistam de crer no milagre, seja qual for a situação que estejam na sua casa, seja a situação que estejam seus filhos, não desistam de clamar pelos seus filhos, não desistam de crer no milagre pelos seus filhos. Eu creio assim, meus irmãos, eu creio na vitória
na minha família, dos meus filhos. Então lutem pelos seus filhos, orem pelos seus filhos. E resistam a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. E não desistam até ver seus filhos sendo libertos, sendo salvos. Talvez alguns filhos estão perdidos, fora ou dentro da igreja. Então se derrame aos pés do Senhor. Nós podemos trazer nossos filhos ao Senhor pela oração. E que Deus então abençoe as nossas vidas, que abençoe suas famílias, que abençoe os pais e que abençoe também seus filhos. E que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos terminar essa celebração coletiva, cantando e louvando ao Senhor com essa canção. Serviremos a Deus, eu e minha casa.
mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez, ó Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, pelas nossas famílias, ó Deus, pelo teu cuidado. E agora, no nome de Jesus, nós queremos apresentar todas as famílias no teu altar. E que a graça, o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus, as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todas as famílias aqui desta igreja, com todas as famílias e com todo o povo de Deus, para por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.